Bom dia, vamos começar nosso estudo da Palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por ter a tua palavra em nossas mãos. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede, por mais um despertar. E agora, Pai, pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine, Pai, para estudarmos a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, antes de nós fazermos a leitura de hoje, eu queria falar umas novidades, né, que eu descobri, né? Estudando mais, me aprofundando mais, descobri algumas coisas que vale a pena a gente compartilhar sobre a vida de Marcos, né? O autor do Evangelho aqui que nós estamos estudando. Não são, assim, baseados na tradição cristã. O que é a tradição cristã? É que os cristãos muito antigos, desde muito tempo, né? Começaram a divulgar, né? Tipo assim, uma pessoa conhecida ali do cristianismo, uma pessoa confiável, uma pessoa respeitada ali pelos outros cristãos, né? Escreveu, deixou registrado, né? Algo sobre alguma passagem do Evangelho que não está na Bíblia, e aí vem se passando de geração em geração essa informação, né? Então, por exemplo, algumas coisas, né, por exemplo, Marcos, né? O Evangelho de Marcos ele foi escrito, assim, segundo a tradição, né? Quem falou foi Papias, um cristão antigo, né? Não pesquisei muito sobre Papias, quem foi, né? Só sei que ele foi a fonte dessa informação aí, que vem sendo divulgada já há muito tempo e hoje uma boa parte dos teólogos, né, eruditos, né, dão crédito, não é, a essa tradição, né? Então, o que que ele falou, né? Foi dele que surgiu, né, a informação de que foi Marcos que escreveu, né, esse evangelho, João Marcos, no caso, né? E, e também fala que ele escreveu baseado em informações de Pedro, né? Porque como a gente leu lá na parte sobre a história de Marcos aqui, que a gente leu aqueles textos bíblicos, a gente viu lá uma parte lá que havia uma certa intimidade entre Pedro e Marcos, né? E João Marcos. Ó, primeiramente, ó, Atos capítulo 12, né? Versículo 12, lá fala que quando Pedro saiu da prisão, ele foi direto para a casa de Maria, mãe de Marcos, né? Então, ali havia uma conexão, né? De Pedro com a família dele. E também, quando Pedro, na sua carta, não lembro se foi a primeira Pedro ou a segunda Pedro, ele escreveu, falou sobre Marcos, né? Falou dele como seu filho, né? Então, havia uma intimidade, uma conexão entre eles, né? Então, segundo esse cristão aí do passado, né, Papias, ele falou que Pedro falava e Marcos escrevia. Então, porque Marcos não conviveu tanto com Jesus, né? Talvez nem tenha convivido, né, com Jesus, né? Mas Pedro sim. Então, Pedro tinha muita informação para passar sobre Marcos, né? E aí vocês vão entender melhor, assim, levando por esse ponto de vista, vocês vão entender melhor por que o Evangelho de Marcos começa já com João Batista, né? Mateus, por exemplo, né? Fala sobre o nascimento de Jesus, toda uma história, né? Antes, né? Do início do seu ministério. E já Marcos não, Marcos já começa já da pregação de João Batista. E então o texto de hoje a leitura de hoje vai esclarecer mais sobre essa questão aí, né? Também outra questão da tradição também, né? Muito ainda se atribui, né, segundo a tradição, que tem um texto do Evangelho de Marcos, né, quando Jesus é preso, de um jovem que estava o seguindo, né? E aí descobriram ali, na hora, foram, quase pegam ele, né? E ele saiu correndo sem roupa, né? Ele estava coberto só com lençol, né? E aí ele deixou o lençol e saiu correndo pelado, né? Aí também
os cristãos do passado também afirmavam que esse jovem era Marcos, né? O próprio autor do Evangelho. E é interessante que os autores, né, das histórias, geralmente, nem sempre eles se identificam, né? É aquela pessoa, os cristãos do passado afirmavam que era, isso aqui foi fulano, né? E ficou essa informação sendo transmitida, né? Mas o próprio autor, não, quando fala dele mesmo, ele não fala o nome, geralmente, né? Não é, pelo menos no Evangelho a gente vê isso aí. A gente vai ver aqui sobre João, né? O discípulo João, que ele não, quando era com ele a cena, né? Outro evangelista fala que era ele, ou então a tradição cristã fala que era ele, mas ele mesmo não diz, né? Poucas vezes ele se... Enfim, tem momentos que ele não fala que é ele mesmo, né? Não cita o seu próprio nome, não conta na primeira pessoa. Aliás, ele não conta mesmo na primeira pessoa, né? Todo o evangelho dele, né? Ele conta na terceira pessoa. Então vamos ler aqui Marcos capítulo 1, versículo 16 até o 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais tarde viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Então, aqui fala do chamado, né, que aconteceu ali com 4 discípulos, né? Esse Simão aqui é Pedro, né? A gente vê nos outros evangelhos, né? Que o nome dele era Simão e Jesus chamou ele de Pedro, né? Apelidou ele de Pedro. Então ficou Simão Pedro, né? Assim como tinha o João Marcos, né? Que o nome dele era João, mas ele também era chamado de Marcos, né? Então, o que é interessante aqui nessa passagem, né? É que Jesus fala: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, e eles imediatamente deixam as redes e o seguem, né? É uma decisão radical ali que eles tomam, né? Então, a dúvida que a gente vai ver, né, nos outros evangelhos, né? É como foi que isso realmente aconteceu, porque o livro de Marcos como se fosse contado às pressas, né? Marcos quer muito chegar logo na parte da paixão de Cristo. Então, até o capítulo 8 é tudo corrido, né? São 16 capítulos, né? Até metade do livro é tudo corrido ali para que chegue logo na parte da prisão de Jesus e tudo mais, né? Então, muitos detalhes são deixados escapar, mas nós temos aí mais 3 evangelhos, né? E existem textos paralelos, né? Pelo menos aqui na Bíblia que eu estou lendo, né? Mostra que as passagens paralelas do evangelho que conta isso aqui. Mateus 4, 18 a 22 e Lucas 5, 1 a 11. Ó, a gente vai ver lá em Lucas 5, 1 a 11, que é bom que vocês leiam também, né? A gente vai ver lá em Lucas 5, 1 a 11, que esse chamado de Jesus, ele aconteceu depois de Jesus ter feito um milagre. Jesus, eu vou ler aqui, Lucas 5, 1 a 11. Jesus só chama eles depois de ter feito um milagre para mostrar o seu poder, para mostrar que com ele eles estavam seguros quanto à sua alimentação, a sobrevivência, né, deles e da sua família, né? Então, olha só. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré, lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré, ele é o mesmo mar da Galileia, tá bom? É outra forma de chamar.
E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então aqui conta toda uma história antes de Jesus falar para eles o seguirem, né? Então aqui conta toda a história, né? Aí versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-o a largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro, olha aqui, mostrando aí o nome revelando que esse Simão era Pedro, né? Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homem. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, vejo que os detalhes, né, são um pouco diferentes em cada evangelho, né? São óticas diferentes, né, para contar a mesma história. Se você tá na rua ali observando uma coisa acontecendo, né, sei lá, uma briga ou um acidente ou qualquer outra coisa ali acontecendo ali, você e outras pessoas, quando você for interrogado, né, individualmente para contar a história, você vai contar uma versão, outra pessoa que estava do seu lado que vai olhar a mesma cena vai contar outra versão, porque cada um vai tem um detalhe que chama a atenção, né? Um escolhe começar a contar a história do final, depois explica melhor no desenrolar da sua fala, né? Outros já começam a contar já a história no começo, né? Outros já começam a contar todo o contexto, né? Antes da história, né? Fala assim, olha, eu estava lá em casa quando... Aí, ou seja, antes de chegar no local, já começa a contar uma história. Então, assim também são os 4 evangelhos aqui. João começa de um jeito, Mateus começa de outro jeito, Marcos de outro jeito, Lucas de outro jeito. E quando vai contar cada episódio, né, não, às vezes não é na mesma ordem, né? E tem essas diferenças aqui, como a gente viu aqui, né? Aqui Jesus em Lucas não se vê aqui aquela frase, vinde após mim, né? Siga-me, né? Jesus aqui não falou, né? Mas veja que estão se tratando das mesmas 4 pessoas, né? No Mar da Galileia e enfim, aí então a gente junta tudo, né? A gente junta, é um quebra-cabeça que a gente vai juntando as informações. E mesmo assim, né? Mesmo assim, a gente vai descobrir que o primeiro contato de Jesus com Pedro e André não foi aqui no Mar da Galileia nesse momento. O primeiro contato de Jesus com Pedro, André, João, foi um pouco antes, não sei quanto tempo antes, né? Lá no Evangelho de João, que a gente vai ver lá o Evangelho de João para ver como é que Jesus ele trabalha com as pessoas, né? Antes dele falar siga-me, tem toda uma história, né, por trás, tem todo um processo, né? E a gente pode aprender muito, né? O método de Jesus é um método infalível de atrair as pessoas. Se as pessoas não seguirem Jesus, né, já sabe que não tem outro jeito, né? Se as pessoas não se converterem pelo convite de Cristo, né? Porque ele tem um método perfeito, né? E olha aqui, João capítulo 1, aqui mostra qual foi o primeiro contato, onde foi que começou a relação de Pedro de Pedro e André, que eram irmãos, né?
e também João com Jesus, né? Então, daquelas 4 pessoas, né? Nós temos aqui 3 pessoas aqui nessa passagem aqui, ó, pouco antes. Veja só, lá em Marcos capítulo 1, fala, né? Que depois de João ter sido preso, é que Jesus vai para Galileia, né? Aí chegando em Galileia, lá no mar da Galileia, Jesus faz o chamado, não é isso? E agora eu vou contar aqui, eu vou ler o texto de antes de João ter sido preso. Então, olha só o tempo que passou, né? João capítulo 1, versículo 35 em diante. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Jesus já tinha sido batizado, né? No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistis? Onde assistes? Ou seja, onde você mora, né? 39. Respondeu-lhes: Vinde e vede. Jesus convidou eles para ir visitá-lo, né? Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Então tiveram um dia inteiro com Jesus, naqueles discípulos, né? Sendo mais ou menos a hora 10ª. A hora 10ª seria umas 4 da tarde, tá bom? Então, eles passaram a noite ali na casa de Jesus, acredito eu, né? Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então, olha só, André, daqueles 4 era Pedro e André, que eram irmãos, né? Tiago e João, que também eram irmãos, né? Eram duas duplas de irmãos que eram sócios, né? Então aqui já apareceu já André, né? Então André já tinha conhecido Jesus já um bom tempo atrás, né? Ele era discípulo de João Batista. Continuando aqui a leitura, versículo 41. Ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, olha só, o contato de Jesus com Tiago, com Pedro, né? E com André começou já há bom tempo atrás, né? E aí, aqui a Bíblia não menciona, né, nominalmente quem era esse outro discípulo, né, que passou esse dia com Jesus, né? Mas atrás novamente vem a tradição cristã, né? Que é aceita por cristãos, evangélicos, católicos, né? Que fala que esse outro discípulo era João, o apóstolo João, né? Então, que era, no caso, o outro irmão da outra dupla, né? Então, um daquelas 2 duplas de irmãos, né? André era um e João era outro. Então, aqueles homens já tinham um contato com Jesus. Aí, a partir daquele momento, né? Olha só, tudo que acontece, né? Depois Jesus chama mais 2, né? Filipe e Natanael, né? Aqui tem um milagre em Caná da Galileia. E aí esses discípulos já estão tendo uma convivência com Jesus. Eles já não decidiram seguir, não decidiram deixar de ser pescadores totalmente, né? Para seguir, somente seguir Jesus. Mas eles já estão ali tendo, né, contato com Jesus, seguindo Jesus, já chamam de mestre e tudo mais. Aí, o que acontece em Marcos capítulo 1 é um chamado definitivo de Jesus para eles deixarem aquele ofício de pescadores, né? Deixarem aquela atividade como se fosse ali um emprego deles, né? A profissão deles, né? Para totalmente se dedicar ao ministério evangélico, a se tornar um seguidor de Jesus em tempo ali, em tempo integral,
certo? Então Jesus foi construindo, né, uma confiança ali no coração deles, né, até que eles veio e disse: siga-me. E eles deixaram imediatamente tudo e o seguiram, né? Pedro, né, tinha tido, ficou ali extasiado com o milagre que Jesus fez, né? E já tinha visto outro milagre, né? Do casamento, né? Caná da Galileia. Mas agora, e quem sabe também ele tinha visto outros milagres, né? Antes, né? Mas agora esse para ele foi assim, que mostrava que ele era Deus mesmo, porque ele tinha um controle até sobre a natureza, né? Porque ele tinha um experiente pescador, tinha passado a noite toda tentando pescar, não conseguiu nada, agora vem Jesus e fala: lança a rede, né? E quando do nada, né, vem tanto peixe, né, que eles quase afundam, né? Foi preciso chamar outro barco para ajudar. Então, Pedro ficou extasiado e ali ficou provado. Jesus provou para eles que Jesus tinha capacidade de sustentar eles, né? Então, agora vamos juntar todas essas peças aí, né? E refletir, né, sobre o poder do chamado de Jesus, né? O que você está sendo chamado, o que você já foi chamado a renunciar, a abandonar para seguir a Jesus, né? E é até interessante pensar nisso, porque se você não foi chamado a renunciar a nada até agora, está na hora de repensar o seu discipulado, porque sempre o discipulado exige renúncia. Nunca, não existe discipulado sem renúncia. Jesus falou, né? Se alguém quiser me seguir, né? Tome a sua cruz e siga-me. Nega-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então sempre vai haver uma renúncia. Só que é interessante, Jesus fala assim: vocês vão agora ser pescadores de homens. Então não foi uma renúncia total, né? Eles continuaram sendo pescadores, só não eram mais pescadores de peixe, né? E quem sabe, né, sei lá, quem sabe em algum momento ali, um tempo livre ali, eles pescassem de vez em quando, sei lá, não sei. Já é coisa da minha cabeça aqui, né? Mas agora o fato é que eles já não era, aquilo já não era mais a fonte de sustento deles. Então foi uma decisão muito radical, foi uma decisão muito pensada, né? Por isso Jesus não podia simplesmente fazer esse convite para eles do nada, né? Foi toda uma construção ali, uma amizade formada para que ele pudesse chegar nesse ponto, né? Então, agora ele já dependia de Jesus, Jesus ele também não tinha recursos, né? Ali do que se manter, né? Mas Deus estava ali provendo, né? Então essa é a maravilha, né? Do chamado. Quando Deus chama, né? Ele garante também o sustento, né? Então Deus, ele chama para nós fazermos a nossa renúncia, né? Quem sabe ele não pede para a gente fazer o mesmo que eles fizeram, abandonar ali sua fonte de sustento, né? Eu confesso que ultimamente eu tenho sido tentado a fazer isso, né? Devido às frustrações que eu já passei, né? Na minha vida secular, né? Tá crescendo cada vez mais a vontade de me dedicar um tempo só para Deus mesmo, né? Ou seja, me tornar um obreiro cristão, no caso, assalariado, no caso, né? Para me passar um tempo aí somente seguindo a Jesus, mas somente cumprindo a missão de pregar o evangelho, né? Mas isso são coisas que a gente vai amadurecendo com o tempo, né? No caso aqui de Pedro, Tiago, André e João, né? Eles não tomaram essa decisão do nada, né? Jesus deu ali uma base para eles terem uma confiança, né? Assim também a gente não pode também tomar decisões, né? Precipitada, né? Como diz a Bíblia em outras partes, fazer um voto de tolo, né? Mas pensar bem, né? No que a gente vai fazer. Mas de qualquer forma, aqui no caso, tudo isso aqui a gente precisou chegar, ler João, né? Ler Lucas para chegar a essa conclusão. E por que Marcos não fala isso, né?
Então, além da pressa, né, que ele é, como eu falei, Marcos escreveu assim, com pressa, né, de chegar logo na paixão de Cristo, né? Mas mesmo assim, tem algo a mais, né? Por que ele escreveu? Por que ele omitiu tanta informação, né? Simplesmente chegou, viu os dois, assim, segundo quem leu só Marcos, né? Quem teve contato só com Marcos, né? Ficou com essa impressão, né? Jesus chegou, viu ali os dois que estavam aí, chamou eles, né? Vinde após mim, vos tornarei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente a rede, o seguiram. Parece uma lição radical, mesmo assim. Bem, eu nunca viram Jesus, e Jesus chegou e chamou, eles foram levar, deixaram tudo para seguir. Que coragem, que poder. É isso que Jesus queria, que Marcos queria também deixar essa impressão, o poder do chamado de Jesus, o poder de Jesus, né? Jesus chegou, fez o chamado para dois homens iletrados, né? Dois não, quatro, né? Quatro homens iletrados, quatro homens simples, pobres, né? Mal sabiam falar o seu próprio idioma ali, né? Então, e eles chamaram, eles abraçaram aquele chamado, e seguiram com fé aquele chamado. E aquela decisão mudou não somente a vida deles, mas do mundo inteiro, né? Porque através daquelas quatro pessoas, né, unindo com mais outras 8 pessoas, né, formou-se ali o grupo de elite de Jesus, que através do qual nasceu a igreja cristã, que hoje, né, já estamos em bilhões de pessoas no mundo, né? Então, veja que maravilha o poder do chamado, quando você aceita o chamado de Deus. E hoje Deus tem um chamado para nós também, né? Que nós possamos aceitar esse chamado, né? Baseado nas evidências do poder que Deus tem demonstrado na nossa vida, toda a providência, todo o poder. Será que teremos fé para seguir esse chamado à risca? Que cada dia você se torne um colaborador mais fiel de Cristo, alguém mais ligado com a causa dele. E que junto aqui nesse estudo, né, nós possamos desenvolver mais, né, essa fé, né, que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, né? Então que nós possamos desenvolver mais essa fé a cada dia, para nós termos poder para seguir esse chamado. Amém? Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por mais essa leitura de hoje. Que o teu Santo Espírito continue nos guiando durante esse dia, para nós seguirmos o teu chamado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.